Nós vamos falar agora sobre as hipóteses na qual o prontuário médico ele pode ter o seu sigilo liberado. São 3 situações básicas que nós chamamos de excludentes de licitude, ou seja, não são considerados faltas nem absolutamente quebra de sigilo nessas situações. A primeira delas é a chamada justa causa. São situações de interesse moral ou interesse social que autorize o não cumprimento de uma norma. É o chamado estado de necessidade, como, por exemplo, uma doença infecto-contagiosa que possa comprometer uma coletividade. A outra situação é o chamado dever legal, que é o mais comum. Dever legal é aquele dever definido em lei, ou seja, no exercício regular do direito. Isso se aplica nas perícias em geral, quando as autoridades judiciárias solicitam o prontuário médico e este é disponibilizado para o perito médico nomeado. E a terceira é a autorização expressa do paciente, na qual o paciente ele solicita sempre por escrito, com a sua assinatura, e essa é dado ao paciente a cópia do prontuário médico. Lembrando que o original do prontuário fica sempre acautelado na guarda da instituição de saúde. O médico, ao manifestar-se na sua defesa judicial, caso seja acusado de alguma omissão ou algum erro médico, poderá fazê-lo em segredo de justiça. Ainda sobre a importância do prontuário médico, nós temos ainda a questão do faturamento e a remuneração dos serviços prestados. Sempre que existir um pagamento, é obrigatória a existência de uma prova que tal serviço foi realizado. O detalhamento desse serviço, o detalhamento de tudo que foi gasto com o paciente, a discriminação dos materiais. E, para finalidade contábil, nós temos o arquivamento deste documento por 5 anos. O prazo de arquivamento pelo parecer 23 de 89 e que o Conselho Federal de Medicina preconiza é a manutenção do prontuário médico original, que ele não deve ficar em prazo inferior a 10 anos, a fluir da data do último registro de atendimento. Entretanto, a Resolução 1821 de 2007 passou, no seu artigo 8, a estabelecer o prazo mínimo de 20 anos a partir do último registro para a preservação dos prontuários médicos, passando então a ficar como regra os 20 anos. Temos algumas situações em que o prazo prescricional, baseado apenas no Código Civil, o novo Código Civil, em vigor a partir de 11 de janeiro de 2003, estabelece que o prazo de prescrição dos processos e das demandas passa a ser de 3 anos. Quando aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas demandas judiciais, também se faz em face dos serviços públicos de modo geral. Esse prazo é estabelecido em 5 anos. A legislação utilizada para fundamentar a ação, ela vai determinar qual será o prazo. Entretanto, a interpretação é de livre convencimento do julgador.
o juiz é que vai estabelecer este prazo. Agora, como regra geral, nós temos para os médicos e as instituições de saúde o prazo de 20 anos. Nós vamos ver agora quais são os componentes importantes do prontuário médico. As chamadas autorizações, ou seja, são autorizações que se fazem necessárias, como, por exemplo, uma autorização genérica para internação do paciente, uma autorização para amputação de membros, uma autorização da família para a necropsia, autorização para alta, às vezes uma alta a pedido, ou uma recusa de procedimentos. Todas essas autorizações devem constar no prontuário médico. Outro documento importante e muitas vezes que o médico não dá importância, é o resumo de alta, com o diagnóstico principal codificado, o diagnóstico secundário, os tratamentos realizados, as datas de internação, cirurgia e alta, hora, deve constar, se for o caso, a data do óbito e a causa morte.